Vamos lá, coloque o tema para mim, por favor. Vamos lá, me ajude aqui para mim, por favor. Não deixemos de nos congregar. Hebreus 10, versículo 19. Vamos lá, todos juntos. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Aguardemos firme a confissão da esperança, sem vacilarmos, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, e ainda mais agora que vocês, me ajude, que vocês veem que o dia que vocês veem. Então aqui tem um alerta para mim e para você, né? Que não deixemos se congregar, porque já se aproxima, né? Ainda mais agora que vocês veem, que nós vemos que o dia se aproxima. Que dia é esse? Aleluia. Está chegando o momento da igreja ser levantada. Bendito Deus, eterno Pai, nesse momento te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas. Ó Pai amado, que o Senhor venha usar esse teu servo que fala contigo neste momento e nos abençoa. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em Gálatas 5,16, diga. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 16, diz assim. Diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Aí vamos lá, o 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aí voltando aqui no versículo 19 de Hebreus, capítulo 10, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Vocês entraram ousadamente no santuário? Sim ou não? O que seria entrar ousadamente? Como eu poderia estar entrando ousadamente na casa? Vamos botar na casa do Deus vivo. Nós não seremos merecedores. Aqui Hebreus ele vem falando para alguns cristãos convertidos, os hebreus convertidos. Antes não poderia entrar, porque tinha aquela parte, o sumo sacerdote, por exemplo, no altar aqui seria somente o sumo sacerdote, mas aqui ele já vem falando que o véu foi rasgado de alto a baixo pelo sacrifício da carne de Jesus, e ele fala assim: hoje como eu posso entrar ousadamente? Eu entro ousadamente com um hino de louvor, eu entro ousadamente com os meus pecados, porque aqui é o lugar do pecador, aqui é o lugar do pecador ser transformado, aqui é o lugar que vai mudar, aqui que a pessoa errada tem que estar, é aqui que é o lugar que há cura, aqui é o lugar que tem libertação. Quando nós falamos em congregar, nós falamos muito suaves, não é verdade? Fala assim: quão bom e quão suave é com os irmãos, é como óleo que desce da cabeça, desce pela barba de Arão, pela sua veste, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte
Sião. Aí você vai emenda, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, são inabaláveis. Nós entramos, conhecemos, na verdade, o que seria inabalável, independente, aquele que confia no Senhor é inabalável, porque as bênçãos vêm. Lembramos também aquele assim que Davi fala assim: alegrei-me. Conhecemos todos esses, não é verdade? Então pergunta assim: devemos congregar sim ou não? Temos que congregar. Vamos lá, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Vamos lá. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, que pela sua carne. Quando fala pela sua carne, porque Ele pagou o preço que eu e você devíamos. Ele pagou. Todo aquele que pecar morrerá. Essa é a lei. Adão, não coma, mas se você comer desse fruto, vai crescer a morte. Você sabe que é o bem e que é o mal, mas também você vai morrer. E ele comeu, mas Deus, na sua imensa misericórdia, pensávamos que a morte seria instantânea. Mas a morte, para Deus, é instantânea, porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E quando você se separou de Deus, quando nós pecamos, separamos de Deus, e se Ele é a vida, passamos a estar mortos. Então, quando entramos ousadamente, por isso que eu venho falando, aqui é o lugar de todos os que estão para ser curados, os que já estão curados e os que estão lutando pela cura. Pastor, que cura é essa? A cura pior de todas, que é a morte. A cura de ser presos, estarmos presos, deixarmos de ser leprosos, deixarmos de ter um pensamento maldoso, mudar o nosso caráter. E o caráter dizem que não pode ser mudado, mas o caráter muda com a palavra de Deus. Então, entre ousadamente, entre com consciência, com temor, guardando os seus pés, mas entre sabendo que você pode entrar, falar com Deus vivo e sair daqui curado. Você pode entrar confiante que você vai chegar à sala do trono e vai sair daqui transformado. Essa que é a ousadia que Deus quer. A ousadia que Deus quer para mim e para você, que nós entremos e lançamos palavra de bênção. Lança uma palavra de bênção para o teu irmão, lança uma palavra de cura. Se você sabe que ele necessita de uma cura, lance a palavra de cura e fala assim: Senhor, no poder do teu nome eu profetizo cura. Senhor, no poder do teu nome eu profetizo libertação. Senhor, no poder do teu nome eu profetizo bênçãos sobre a vida do meu irmão. Essa é a ousadia que Deus quer, que vocês tenham intrepidez. Vamos lá, versículo 22. Não era isso que eu tinha separado, vamos lá. Aproximemos, vamos lá, me ajuda, igreja, agora é a vez de você. Aproximemos-nos. Com coração sincero. Primeiro, vamos lá, o que seria um coração sincero? Lembra da oração do fariseu, que o pastor trouxe aqui? E o publicano? O fariseu orava para ele mesmo: graças que eu não sou igual a esse aqui. Miserável, era pior, porque ele não tinha comunhão com Deus. O publicano, vamos falar dos bons. Pastor, o publicano bom, vamos lá. O publicano, ele chegou e falou assim: Senhor, perdoa meus pecados. Ele não ousava nem olhar para os céus. Senhor, não sou digno nem de chegar no teu altar. Tenha misericórdia. Quem saiu? Esse é o coração sincero, aquele que reconhece e sabe que é pecador, mas quer mudar a sua vida.
Então, com coração sincero, em plena certeza de fé, que Deus morreu e pagou por nossos pecados, com plena consciência de fé, que eu e você podemos ser purificados de toda má consciência. Então podemos entrar ousadamente, com a consciência, e o corpo ser lavado pela água pura. Que água é essa? Seria a água benta? Seria a água que tomamos aqui, ó? Seria essa água? Essa água aqui é pura. Não sei se botar no microscópio e dar uma olhada lá, né? Talvez. Mas é pura. Mas essa água que eu falo é muito pura, que nada pode contaminá-la, nada pode sujá-la. Essa água, a água representa o Espírito Santo de Deus. É a água, é o testemunho da água, a água purificadora, é a água que desce do trono de Deus, porque aquele que estiver plantado como a árvore na beira do rio, e seus ramos, quer dizer, suas raízes vai em direção da água, e ele será forte, ele será poderoso, porque nem o tempo mau, nem o calor do deserto, do devido tempo, não vai impedir dele dar o seu fruto. O fruto de quem? Da água, que é o Espírito Santo. Mas vamos avançar, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho, parei aqui no 22. Na água pura, guardemos firme a confissão da nossa, vamos lá, 23. Guardemos firme a confissão da nossa. Então, seja firme, guardemos a confissão. Nós confessamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é o que pode mudar a história da minha vida. Por isso, podemos entrar ousadamente. Quem pode entrar? Todo aquele que tem fé, todo aquele que quer ser transformado, todo aquele que quer começar a nascer de novo. Quem pode entrar por essas portas? Quem que tem que estar por essas portas? É aquele que roubou, que matou, aquele que se prostituiu, aquele que tentou tirar a sua vida, aquele que não tem mais esperança, aquele que ainda acha que está abandonado, que não tem propósito. Eu quero te falar, entra por estas portas e a sua vida vai ser transformada. Aleluia. Então, não vacilemos. Vamos chegar lá, a importância de congregar, né? Quando era de Assembleia, falasse que o primeiro ataque que o inimigo faz é nas pernas, porque começa a impedir do crente caminhar, e ele começa a ficar em casa. Na minha época não tinha Cristo em Casa, né? A gente falava do Cristo em Casa, que era transmitido pela rádio, mas hoje tem culto online, tem tudo online. Eu vou te falar que o culto online é benção? É, mas também é uma muleta. Ninguém quer andar de muleta por muito tempo. Nós usamos ela, usamos até se curar, né? Está ali, mas o mais rápido possível queremos deixá-la, não é verdade? Ou quem para numa cadeira de rodas, quer sair dela. É um instrumento que vai te usar, vai ser útil, mas não queremos usar por todo o tempo. Você pode chegar para qualquer um que esteja usando muleta ou usando uma cadeira de roda. Você quer sair daí? Ele vai falar, eu quero. Então, querido, vamos começar a achar o caminho de casa. Vamos começar a deixar as muletas no canto. Vamos ser curados nesta manhã e ter o poder de congregar. Amém? Porque se deixarmos pela nossa carne, quem queria dormir até às 10? Poucos, né? Ninguém. Estão apontando ali para o irmão ali, ó, para a irmã. Mas por que veio? Pelo compromisso, pelo amor, mas veio. Porque nós lutamos contra a nossa carne, dá licença.
Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e nessa luta não conseguimos fazer o que queremos. Eu creio que muitos que estão em casa, talvez que já não conseguem nem mais assistir o culto online, que começa a primeiramente ver, depois começa a ter aquele primeiro passo, eu vou ver, não, hoje eu vou ver depois, porque fica gravado, vou assistir depois, aí depois assiste, aí daqui a pouco, vou ver depois eu vejo, passou domingo, quarta, domingo de novo, vou ver desse, porque aquele outro, e foi ficando. Da mesma forma, quando eu paro de caminhar, eu paro de vir, amanhã eu vou, depois eu vou, e acontece inúmeros empecilhos, e assim você vai se afastando, vai deixar de congregar, deixar de ajudarmos. A palavra diz aqui no versículo 25, vamos pular para o 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos. É isso que eu estou fazendo. Vamos lá. Então vamos aqui. Ainda mais agora, vamos lá. Pelo contrário, fazendo as demonstrações, mas agora, vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Então, quando ele fala fazer a demonstração assim, cuidemos também vamos lá, versículo 24. Cuidemos. Versículo 24 aí do 10, está aqui, cuidemos também de nos animarmos uns. Quando você começa a demonstrar, começa a chamar, começa a convidar, a animar, vamos lá, vai ser uma benção, vamos entrar lá que Deus vai ter uma palavra de vitória. Isso você já está entrando ousadamente, você já está entrando no templo antes mesmo de sair de casa. Que incrível, né? Que coisa atemporal ou adimensional. Porque eu estou na minha casa, mas minha casa é complemento da casa de Deus, do templo. Porque nós somos templos, somos santuário do Deus vivo. Vamos avançar um pouquinho. O primeiro ponto eu botei assim: quem somos nós? Ou quem sou eu? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: ora vocês são. Aí começa, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Nós somos, vamos lá, só parte A. Nós somos, se somos, o corpo de Cristo é quem? Me ajuda, gente. Nós somos então, se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, o próprio Salvador do seu próprio corpo, né? Então, fala assim, eu não preciso congregar, fala. Porque eu sou a igreja. Que mentira! Porque a palavra não diz isso, né? Diz que quando estamos juntos somos o corpo de Cristo. Mas, bem explicado. Individualmente. Então essa história que eu sozinho sou a igreja é uma. Porque até então ele fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Onde tiver um sozinho, vocês são apenas o templo de Cristo. O templo ele é protegido, sim, porque tem a guarda, tem tudo. O Espírito Santo habita, quem pode tocá-lo? É a forma de proteção. Mas para agradar a Deus, para ser salvo, eu tenho que ser igreja. Para quem está fazendo aula de batismo, daqui a pouco você vai entender mais, porque vamos estar falando sobre 2 igrejas, a institucional e a corpo de Cristo. Quem pode entrar na institucional? Qualquer um. A corpo de Cristo é uma seleção que é feita pelo próprio Deus vivo.
Você pode decidir entrar aqui por essas portas, eu vou se tornar membro. Vai falar, o que precisa ser membro, pastor? E eu vou falar para você assim, tem que aceitar Jesus, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Você pode de boca falar assim, eu reconheço Ele como meu único Salvador. Você começa até mesmo caminhar imitando o crente. Você vai me enganar, porque eu vejo por fora, não vejo o teu coração, não vejo a tua mente. Você pode até mesmo ser dizimista, você pode também estar nas consagrações, você pode estar vindo todos os dias, mas não ter um coração transformado, não ter transformação de vida, o Espírito de Deus não habitar em você. São coisas também que não passam desapercebido, mas vamos lá. Sabe o que vai acontecer quando Jesus vier buscar? O camarada vai ficar, porque ele só fez parte da nova vida, ele só fez parte de uma igreja, ele só fez uma parte de uma igreja física. A igreja passou para ele somente como se fosse um clube. Muitos acham que Jesus é somente o dono de um clube. Vamos avançar. Quando se fala, deixa eu ler aqui um pouquinho, tá? Só um minutinho. Quando fala, vocês são o corpo de Cristo, está falando que é a igreja. Quem diz que quando estamos reunidos somos a igreja? Isso eu expliquei para vocês, né? Da mesma forma que os membros do nosso corpo, quando o nosso corpo é montado por vários membros, da mesma forma, se eu pegar a minha mão, separar e deixar ela guardada, posso colocar até no gelo, mas já chegar um certo tempo que não vai ter como implantar mais, porque ela vai estar morta. Não vai adiantar o sangue correr, não vai adiantar ter irrigação, não adianta nada ligar nervo por nervo, porque ela vai estar morta. Mas se você está morto, tem uma boa palavra para você hoje. Jesus Cristo ressuscita mortos. Ele traz vida a ossos secos. Ele pode te trazer a vida. Se você não tem conseguido congregar mais, se você não consegue ter comunhão mais com a igreja, que você ainda vai está andando nessa balela, porque diz a palavra de Deus que vai chegar o tempo que eles vão sentir comichões dos ouvidos para querer ouvir aquilo que agrada a alma, aquilo que lhe agrada, aquilo que satisfaz a sua vontade. E esse tempo já chegou, e esse tempo é hoje. Mas também a palavra de Deus diz que há mais de 7.000 que não se dobraram o joelho. Há muitos que ainda continuam buscando o Senhor. Há muitos que adoram Deus em espírito e em verdade, porque é esse que um pai procura. Deixa eu ver aqui, vamos passar. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que o apóstolo fala. 3,16. Vamos lá. Vocês não sabem que são. Então vocês são. Nós somos santuários. A promessa de arrebatamento é para o santuário? Sim ou não? Me ajuda, igreja. A promessa de arrebatamento é para o santuário? Sim ou não? Não, a promessa de arrebatamento é para a igreja, qual Cristo é o cabeça e salvador do seu próprio corpo. Vamos avançar um pouquinho ainda mais. Já falei aqui também que quando estamos separados somos somente tempo. Muitos entendem errado, porque a promessa não é para templo, a promessa é para o corpo de Cristo, aquele que tem comunhão, aquele que faz parte, aquele que está unido, aquele que está vivo. Muitos dizem assim, eu sou a igreja. Todo aquele que diz que é a igreja, a mesma coisa dele está falando assim, eu sou Deus. Ué. Se Deus é o salvador do próprio corpo, o camarada se intitula que ele é o corpo de Cristo, que ele é o próprio Cristo. Quando você fala assim, que eu sozinho sou a igreja, eu estou falando que eu sou o corpo de Cristo. Então eu estou dizendo que eu sou o Cristo. Não.
Nós somos o corpo de Cristo, unidos. Separados somos templos. Qual a diferença? Templo é onde é o lugar que é guardado, onde é o lugar reservado, onde fica a adoração. O corpo é o que faz um movimento, é o corpo que muda as coisas, que transforma. Vamos avançar um pouquinho, para chegar nesse meu pensamento aqui. Vamos lá, segundo ponto, Cristo é o único caminho. João 14, versículo 6. E Jesus respondeu, eu sou a chave da igreja, a chave dos céus está com a igreja. Vamos ver mais à frente. O corpo de Cristo e o cabeça, porque a chave está com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e o cabeça é Cristo. Só Ele que tem, Ele que desceu o inferno, Ele tomou a chave da morte e da vida. Então o corpo, Ele fez todas essas coisas, Ele fez tudo, porque Cristo é o cabeça. A igreja, ela somente segue, deixa eu falar aqui certinho para ficar bonitinho, ela só mantém, cumpre aquilo que já foi decretado por Deus. O teu corpo não obedece aquilo que a tua mente decretou, não é assim? É ou não é? Ou tem alguma mente, algum corpo caminhando, eu quero ir para um lado, eu quero ir levado por outro. Eu já até falei sobre isso um pouquinho, né? Porque o apóstolo Paulo fala, né, que sois guiado pela carne ou por outro espírito. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, não faço, porque eu não tenho controle sobre minhas próprias emoções. Quer dizer, quando eu faço algo que não quero, porque eu estou sendo dominado por alguém. Deixa eu ver aqui. Mateus 16, 18. Nós falamos sobre isso, né? Mateus 16, versículo 18. Nós já falamos isso na aula passada. Vocês, quem diz que eu sou? Aí outros disseram, veio falando, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, você é o profeta, você é João Batista, esse aqui, aquilo outro. É o cara que eu vou segui-lo porque ele vai me dar iate. Diz que o evangelho é para mim poder ficar rico. Se eu não estou rico, eu não estou sendo abençoado. Outros dizem tudo isso. E vocês, quem diz que eu sou? Vamos lá. Aí Pedro responde, tu és... Volta aqui no 15, volta no 15 para mim, 17, né? Vamos lá. Só voltar. Aí 16, para ficar para onde eu falei, perdão. E respondeu Simão Pedro e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus continua falando. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi a carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Vamos lá, versículo 18. Também lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não contra ela. Vamos lá, 19. Eu lhe darei que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você ligar na terra terá sido... Perdão, vamos lá de novo, eu vou ler para vocês. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra... Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu lembro que as pessoas falavam, né, que até hoje, né, fala assim, o cara vai chegar no céu, quem está com a chave do céu é Pedro lá, né? Uns botam ele barbudo, outros botam ele gordo, e assim por diante.
Mas vamos entender quem tem a chave dos céus. Quando Jesus está falando, Pedro, hoje você é Pedro. Quem que vai ao firmamento? Quem é o alicerce de afirmamento? Lembra da parábola dos dois alicerces? Todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como um homem construiu uma casa sobre areia. E aquele que ouve as minhas palavras e edifica, é como se tivesse construído, feito seus alicerces sobre... Quando ele está falando Pedro, é rocha, sobre quem que ele vai lançar? Com a palavra de Deus na vida de Pedro, ele vai ficar firme. A igreja vai ser edificada sobre quem? Sobre Cristo, que ele é a palavra verdadeira. E ele fala assim, eu edificarei a minha igreja, sobre a minha palavra será edificada a minha igreja, Pedro. Olha só, você é pedra, e a quem que ele dá a chave? A igreja. Volta lá no 18, vamos lá, ler junto. Também eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta palavra, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra ela, contra a igreja. Aí vamos lá, 19, ele continua, eu lhe darei a chave... Eu lhe darei a chave. Quem está com a chave do reino dos céus? A igreja. Qual igreja? A igreja corpo de Cristo. Porque ele desceu ao inferno e tomou a chave da vida e da morte. Por quê? Por que a chave está com a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Só quem pode subir ao céu, quem desceu dele. E ele foi Jesus Cristo, que veio dos céus e vai retornar, e vai vir, e vai levar a igreja para morar com ele. Eu vou vos preparar um lugar. Se não havia, na minha casa há muitas moradas. Vamos lá. Aí ele fala assim, então o que se desligare na terra será desligado nos céus. Eu pulei, primeiro é ligado, mas eu pulei, tá? Fica tranquilo. Vou deixar a parte boa para o final, né? Então, querido, quando você perde a comunhão, quando você para de congregar, quando você começa a acompanhar Jesus de longe, o final, Pedro já teve a experiência, ele fez o teste. Pedro falou assim, vou seguir Jesus de longe. Ei, você é um deles? Não, eu não sou não. Ei, você é um deles sim. Tá maluca, mulher? Tu fala com uma louca, filha de Belial, que eu conheço esse homem. É isso que acontece quem acompanha Jesus de longe. Quem acompanha Jesus de longe, acha que ele não está perto. Mas eu quero te falar que ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas existe um lugar que ele escolheu para que pudéssemos estar reunidos juntos para adorá-lo. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligar na terra tem sido ligado nos céus. Por isso que não existe profeta, não existe missionário, não existe quem a fazer a obra sem ter um ponto de apoio, que não tem uma cobertura espiritual, que não tem uma congregação. Pode ser batista, assembleia, o que for, mas tem que estar ligado. E este lugar tem que ser igreja, tem que ser o lugar que tem a palavra de Deus. Então, cuidado quem que você segue. Vamos lá. Onde eu parei? O que estiver ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quem pensa que Deus deu essa autoridade ao homem, está muito enganado. Essa autoridade é dele. Porque ele não divide a sua glória com ninguém, ele é o único Deus, ele que tem o poder de tirar o homem do inferno e tem o poder de lançá-lo, ele tem o poder de tirar a vida, de dar a vida. O reino dos céus
é reproduzido pela igreja na terra. A igreja é feita de crentes fiéis, reconhece a divindade de Jesus Cristo, como Pedro reconheceu Cristo. É a rocha sobre a qual a igreja é edificada, que é Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Qual é? Não existe outro fundamento. A igreja é fundada não em Pedro, mas em Jesus Cristo. Amém? Onde está a salvação? A Isaías, vamos lá, passar um pouco no Velho Testamento, né? Deixa eu achar que perdi aqui. Onde está a salvação? Deixa eu ver a hora também. Está indo embora, vamos lá. Onde está a salvação? Isaías 43, versículo 11. Lá. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há. Versículo 12. Ele continua. Eu anunciei a salvação e a realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas, diz o Senhor. Eu sou. E nós podemos ter mais um pouquinho, ele vai falar mais um pouco, vamos lá, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não há nada que escape de Deus. Ele eu sou. Por que você começou a servir a Deus? Eu vou falar de mim. Primeiro, eu busquei a estar diante de Deus vivo e concluí, tive plena certeza, porque ninguém teve autoridade no mundo espiritual para contradizer esta palavra. Eu sou Deus e não há outro. Muitos se dividem, dizem que são deuses, mas só existe um Deus. Ele é todo poderoso. Todo joelho se dobra diante dele. Todos os joelhos. Não há ninguém que fique de pé. Não há nada que possa impedi-lo de se operar. Vamos avançar aqui. Aí, continuando, e Jesus ele veio falando as palavras, e depois disso ele começou a preparar os discípulos, e veio trazendo uma palavra dura, como hoje parece ser. Para mim está bem suave, palavra bem docinha hoje. Diz assim, aí eu quero servir a Jesus, mas eu quero servir da minha casa, eu vou servir dali, daqui. Aí Jesus falou assim, todo aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Todo aquele que não negar a si mesmo. E ele veio trazendo uma retada. E muitos se escandalizaram, porque ele falou assim, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não terá parte comigo. Quer dizer, se você não for participante da ceia do Senhor, se você não faz parte, porque muitos pensam que a ceia do Senhor é só chegar aqui, pegar ali, vimos o obreiro passar a entregar o pão, entregar o vinho e você participar. Que você não veio me dar comida, quando eu tive fome, você não me deste de comer, quando eu tive nu, você não me deste de vestir, quando estava forasteiro, quando estava enfermo. Aí começa, essa é a comunhão, porque quando Jesus entrou no templo, quando ele abriu, ele falou, o Deus me ungiu, sou um espírito, para que eu possa levar a palavra aos cativos, levar cura aos enfermos. Ele foi lançando tudo isso, todos se escandalizaram.
E ele vai falando, e muitos falaram assim: não, eu vou ficar com Cristo em casa, vou seguir, então vou me desligar da INV de Deus e vou me ligar a... Fala uma igreja aí, bem bonitinho, o nome dessas aí, bem bonito que vocês têm. A cachaça, como é que é? Cachaça church, alguma coisa assim, uma coisa que, uma seita. Queridos, lugar que não tem a palavra de Deus, onde que não diz que você tem religião. E muitos começaram a dizer: eu vou voltar para a minha vida antiga, vou estar vivendo, estava bem tranquilo. E Jesus virou para os apóstolos hoje, né? Que antes era somente os discípulos. Após ele veio para os 12 e disse: e vocês também não vão querer meter o pé, não? Mete o pé também. Aproveita, o muro está baixinho, a porta está larga e espaçosa. Ele falou assim: olha só, a porta do inferno é larga e espaçosa, aproveita. Se vocês não querem vida, então aproveita agora. Aí sabe o que ele respondeu? Simão Pedro de novo, né? Esse homem, ele é esperto, muito sanguíneo, tem seus defeitos, mas tem essas qualidades, e Deus depois vai trabalhar na vida dele, que as qualidades dele vai sobressair, não as dele, mas do Espírito Santo. Talvez você seja uma pessoa assim: caramba, pastor, eu sou muito sanguíneo, alguém fala uma coisa, a resposta já está na ponta da língua, eu já quero pegar pelo pescoço, eu também, mas o Espírito Santo fala assim: ei, sou eu que estou no comando. Agora você é manso e humilde. Agora você é cheio da graça. Agora você não mata, você transforma. Agora você é fonte. Você não é mais cisterna vazia, porque agora dentro de ti nasce um rio de água viva. E quando você abre a boca, vai sair saúde para as nações. O lugar por onde você passar, a terra vai ser transformada. Lugar de desértico vai se transformar em manancial, porque você vai conseguir ser um instrumento na minha mão, um instrumento precioso para mim. Atos 9:15, né? Senhor, tu sabe quem é Saulo? Olha só o lugar de gente encrenqueiro, perseguidor de crente. Se você não gosta de crente, venha para a igreja. Vem cá, vai ter um montão para você odiar. Olha só o que vai acontecer contigo. Você vai ser transformado. Quer perseguir? Então vem no lugar que tem um montão, fica mais fácil. Tem um montão. Vem perseguir aqui dentro da igreja. Vem, assiste o culto para você saber ouvir a palavra de Deus, para você ter como debater. Venha. Aqui que é o teu lugar. Se você diz que não presta, que aqui é lugar de safado e bandido, aqui é teu lugar. Se você fala que aqui é lugar, é para você mesmo que eu estou falando. Se você fala que aqui é lugar de gente que não presta, então venha para cá. Não vá para o lugar onde só tem gente santo não, porque lá você vai estragar. Deixa eu já terminar a resposta, vamos lá. Então quando Pedro vai falar assim, a resposta de Pedro, Simão Pedro, João 6, versículo 68, 668. Simão Pedro respondeu: Senhor, me ajude, igreja. Senhor, para quem iremos? Se você traduzir certinho, ele vai falar: Senhor, para quem iremos? Tu és a palavra de vida eterna, Tu és o verbo vivo. Quem conheceu que Ele era o Filho de Deus, porque lá em João capítulo 1 diz assim: no princípio Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Ele se habitou entre os homens, e os homens o temeram mais, porque preferiram as trevas, não a luz, porque a luz revelava todos os seus caráteres, todas as suas más obras. Mas porém, todos os que receberam, Ele deu-lhe poder de ser feito filhos de Deus, aqueles que nascem não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas aquele que nasce da água e do Espírito, aquele que nasce da vontade, da boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Mateus 17, 18, já lemos, né? Vamos lá, Romanos 12, 1. Deixa eu ver se eu não voltei. Oi? Romanos 12, 1. Estamos chegando na parte final. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Como assim? Como vou oferecer meu corpo como sacrifício? Vou ter que tirar minha vida? Não. Sabe quando você está oferecendo o teu corpo como sacrifício? Vamos lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. É você vencer a tua carne. Não querer você fazer o que você quer. Você deixar crucificar, acabar com as paixões desse mundo. As paixões da carne. É aquilo que você deixar a tua concupiscência. O que é concupiscência? Um desejo sem controle. Você começar a se controlar. Você começar a mudar. Quando falar assim, poxa, eu vou estar aqui, eu vou ficar aqui. Porque Deus sabe. Sabe sim, pior que Ele sabe. A desculpa mais infeliz que eu posso dar é: Deus sabe. Porque o saber de Deus não é uma coisa superficial. Ele não vai ver só que, ó, tadinho. Ele vai ver lá na divisão da tua alma. Ele sabe no profundo. Ele sabe que você teria força. E Ele sabe que você pode alcançar. Ele sabe que você pode começar a caminhar. Ele sabe que você pode se dominar. Porque tanto Ele sabe, porque vocês são templo. E o Espírito Santo habita em vocês. Então vocês têm poderes para sobrepujar o cansaço. Vocês têm poder para vencer a adversidade. Vocês têm poder para vencer a tristeza. Vocês têm poder para vencer a enfermidade. Você pode ter poder para vencer todas as coisas nessa terra, porque vocês estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, querido, vença, crucifique o teu corpo, ofereça a Ele como sacrifício agradável a Deus. Vença o cansaço, vença a indisposição, vença o não quero, vença o que eu acho, vença todas as dificuldades, vença a depressão, vença a ansiedade, vença tudo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Por causa das suas misericórdias, somos mais do que vencedor. Aí você vai oferecer teu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. É esse. Este é o culto racional de vocês, nosso. Falando de vocês porque a palavra está falando de vocês. Culto racional de vocês, nosso culto. Ou você acha que é simples, é fácil? Se fosse fácil, quando os fariseus e saduceus foram se batizar, João não falava para eles assim: raça de víboras, quem lhe ensinou a fugir da ira vindoura? Produza fruto de arrependimento. Aí eu tenho fé, não tenho obra, esta fé é morta. Se é morta, não existe. Se não existe, não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, você não tem acesso às graças, às misericórdias. Vamos continuar avançando, porque a hora não para. Olha só que hora corredora. Ela está mais rápido que o Zebode. Vamos lá, versículo 2 do 12. Não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, querido, eu queria falar sobre, eu acho que eu gastei muito tempo na introdução, mas eu vou te falar como ter de fato, um pedaço aqui a importância de congregar. Salmo 73 fala de um certo ministro de louvor chamado Asaf.
E Asaf vive um dilema, porque ele começa, vamos lá, Salmo 73:1. Ele começa aqui, ele está começando, escreveu depois que ele passou tudo. Então ele começa dizendo assim: de fato o Senhor é bom. Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração, vamos lá. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu estou sentindo a pressão da hora já lá. Vamos lá, versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele está dizendo, quase me desviei. Pouco faltou para que se desviasse dos meus passos. Vou pular aqui, tá? Aí vamos lá. Ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, vocês todos conhecem. Se não conhece, lê o Salmo 73, você vai ter mais ou menos as explicações todas dele agora. Aí no versículo 12, lá. Eis que os ímpios são assim, vamos lá. Eis que os 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumenta as suas riquezas, né? Isso aí pregam para você direto, riqueza, como enriquecer, você tem que ter. Vamos lá, versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha só como o cara fica afastado do tempo de Deus. Só um tempinho, olha que ele era ministro, ele tinha que estar sempre indo lá. Olha só o tempo que ele ficou e começou a observar. Olha só quando você não está no meio dos santos, quando você não está no meio dos justificados, aí começa a olhar para onde que não deve, porque tem um certo ditado que diz que a grama do vizinho é limpa. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afadigado e cada manhã sou castigado. Olha só, ele reclamando da vida. Aí pula para o 17. Ele começa a falar e tem vários argumentos dele. Até que... Vamos lá, me ajuda. Até que entrei no santuário... Até que ele só despertou quando ele entrou aonde? No santuário. Quando ele entrou aqui e começou a ouvir os louvores, começou a ver a adoração, começou a ver as promessas de Deus, começou a ouvir a pregação do Evangelho. Vamos lá, parei no qual versículo que está no 17, vamos, 22. Aí ele acorda no 22, eu estava embrutecido sem entendimento, era como um... A palavra que está falando, vou lá, pular para o 26, não precisa explicar isso, né? Vamos lá, vamos correr, o 26, ainda... Então ele estava desfalecido, quando ele entrou, ele começou a prestar atenção e foi renovado, foi restaurado, porque a sua carne, vamos lá, parei no 26, né? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha fortaleza, e o meu coração a minha herança para sempre. Ele fala assim, eu vos entrego por inteiro para Deus. Novamente, quando você começa a caminhar, começa a voltar a caminhar, você vai parar de assistir culto online e vai começar a assistir, estar de dentro da sua igreja. E eu não estou falando só para gente da Nova Vida, não. Tem gente de outras denominações que está também da mesma forma, está nos assistindo hoje. E hoje está sendo bênção para você, porque hoje você vai colocar os pés dentro do átrio do Senhor e você vai ser renovado, vai ser fortalecido. Sabe esse desânimo, essa força, esse cansaço, esse sono que não deixa você vir, você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho isso como corrente. Parei no 26, né? Vamos lá, vamos correr um pouquinho. 27. Vamos lá, versículo 27, igreja, 7:3, 27. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu os destrói, todos os que são infiéis para contigo. Vamos lá, versículo 28, vai lá para encerrar, versículo 28, quanto a mim, bom está perto de Deus, faço do Senhor Deus o meu refúgio, como que você vai falar para o teu irmão, olha só,
você está vindo para a igreja, entra por essa porta, irmão, poxa, eu estou tão cansado, e você vai falar para ele, Deus vai mudar a tua história nesse culto hoje. Como que você vai falar isso na tua casa? Como que você vai ser instrumento de Deus? Como que você vai ter comunhão se você não consegue? Como que você quer morar nos céus, que é onde vamos congregar todos juntos para sempre? Não fique como... Essa é a importância de você estar, de congregar. Não falo de você não poder vir um culto ou outro, mas eu falo de você ter a comunhão com os seus irmãos. Como que você não sente falta da comunhão dos seus irmãos? Como que você não sente falta de estar junto adorando o Deus vivo? Como que você pode fazer parte de um corpo se você não sente falta? Olha só, sabia que quando você perde uma parte do teu corpo, a tua mente ainda fica mandando sinal, procurando atrás dele, sentindo falta? Eu quero te falar, a igreja está sentindo a tua falta aqui hoje. O Senhor está sentindo a tua falta aqui hoje. Mas eu quero te falar nesta noite, que Deus muda a tua história nesse momento. Basta você entrar por estas portas ousadamente, aleluia, e não sejamos como alguns, não deixemos de congregar, antes ajudemos uns aos outros.